Fala, nono ano, tudo beleza? Então vamos começar? Nossa videoaula de hoje é sobre funções inorgânicas, então vão comigo aí na página do livro 18. Bom, existe uma diversidade enorme de substâncias e cada uma tem suas características e suas propriedades diferentes. Então, para facilitar o estudo, a gente separa, né, em termos de estruturas, essas substâncias em compostos orgânicos e inorgânicos. A química orgânica ela é trabalhada mais no ensino médio, que são os compostos que têm como componente principal o carbono. E esse ano, agora, a gente vai trabalhar a química com a parte das funções inorgânicas. E essas funções inorgânicas, esses compostos inorgânicos podem ser divididos em ácidos, bases, sais e óxidos. E são esses os grupos que a gente vai ver hoje, tá? Primeiro, vamos ver um pouquinho sobre indicadores ácido-base. Indicadores ácido-base é o nome que a gente dá a substâncias que alteram de cor na presença de uma substância ácida ou básica, também chamada de alcalina, tá? Então, por exemplo, aqui eu tenho uma imagem mostrando o indicador universal, dependendo do nível de acidez, que é medido numa escala chamada de pH, tá? pH mede-se o grau de acidez. Quanto mais ácido, mais baixo é o pH, tá vendo? pH 1, 2, 3 são graus muito ácidos. E quando ele está neutro, o pH é 7. E quando ele está alcalino, ou seja, básico, ele tem pH alto, como por exemplo 9, 10, 13, por exemplo. pH 13 é uma base bem forte. Tá? Exemplos de indicadores, a gente tem aqui a fenolftaleína, que na presença de ácido ela fica incolor, na base vermelha eu tenho outros exemplos. Tenho também indicadores naturais, como essa planta hortênsia, a cor dela vai depender do pH do solo, ou seja, do nível de acidez do solo. Se o solo está muito ácido, ela fica com as pétalas azuis, se ele tiver básico, fica com as pétalas rosa. A gente também tem o suco de repolho roxo, que é um indicador de pH natural. Se ele fica roxinho, significa que a substância ela é neutra. Conforme vai puxando para o rosa, para o vermelho, é ácido, e puxando para o azul, para o verde, para o amarelo, significa que é uma substância básica ou alcalina. Então, vamos ver quem são esses ácidos e essas bases, tá? Os ácidos estão na página 21, são aqueles compostos que numa solução aquosa, ou seja, em água, vão se ionizar, ou seja, vão sofrer uma reação de ionização e assim eles vão liberar o íon H+, tá? Então, exemplos: ácido sulfírico, carbônico, cítrico, acético, que é o vinagre, o fosfórico presente na Coca-Cola. Viram que tem ácidos fortes e ácidos fracos, assim como as bases, tá? Todo ácido vai começar com a letra H, tudo bem? Uma curiosidade, o ácido cianídrico ele é extremamente tóxico. A primeira vítima dele foi o seu próprio descobridor, que deixou cair o vidro contendo uma solução. Né, gente? Que pena. Trágico, trágico. Dizem que esse ácido tem cheiro de amêndoas doces. Agora, como é que eles sabem se o ácido é tão forte que a pessoa morre? Interessante. Mas prosseguiremos. As bases, por definição, são espécies químicas que em solução aquosa, ou seja, em água, se dissociam, ou seja, sofrem uma reação de dissociação e os seus íons são separados, como o íon OH-, também chamado íon hidróxido. Então, bases comuns: a soda cáustica, chamada de hidróxido de cálcio, extremamente corrosiva, e hidróxido de magnésio, utilizado em medicamentos, tá? Estou na página 24. Ele pode ser usado como, por exemplo, antiácido ou laxante, tá? Lembrando que toda a base, vocês vão ver na fórmula molecular, termina com OH, tá vendo? E os óxidos são compostos formados por apenas 2 elementos. Estou na página 29. Sendo que o segundo elemento, ou seja, um deles é o oxigênio. Então, tem óxido de sódio, óxido de potássio, tem o gás carbônico, que é o dióxido de carbono. A gente também tem monóxido de carbono, é um gás também tóxico. Aqui, alguns exemplos: o óxido de alumínio, utilizado na fabricação de alumínio, tá? Então, o segundo elemento dele sempre será o oxigênio. E os sais? Os sais é o seguinte: eles são obtidos pela reação de neutralização entre um ácido e uma base. Então, se você bota um ácido e uma base para reagir, vai ocorrer uma reação de neutralização e aí vai formar um sal. E, além disso, também vai liberar água. Por exemplo, o cloreto de sódio é o sal de cozinha, e o fluoreto de sódio presente em enxaguante bucal, como o Listerine, Colgate, enfim, para deixar a pessoa com hálito fresco, higienizar
a boca e assim garantir um sorriso saudável e lindo. Bom, recapitulando tudo que a gente viu. A gente viu 4 funções inorgânicas: ácido, base, óxido e sal. O ácido sempre começa com H. Ó a dica esperta. Começou com H, é ácido. Terminou com OH, é base. Tem 2 elementos e o segundo deles é o oxigênio, é óxido. Tá vendo que o ácido tem oxigênio ali, mas ele não tem 2 elementos, ele tem 3, o hidrogênio, o carbono e o oxigênio, por isso não é um óxido. Então, começou com H, ácido, terminou com OH, base. Tem 2 elementos e um deles é o oxigênio, óxido. E o sal? Eu gosto de falar que é nenhuma das anteriores, ou seja, não é ácido, não é base, não é óxido, já mata a charada que é sal. Ah, professora, muito fácil! Pois é, gente, essa matéria é muito tranquila, espero que vocês tenham gostado. E esse é o final da aula de hoje. Vamos exercitar. Obrigada, adoro vocês. Tchau, tchau.